Olá, eu sou uma revendedora de produtos de beleza há mais ou menos 10 anos. E eu vou te contar como tudo começou. Em meados de 2014, eu comecei a pensar uma nova forma de renda extra para me ajudar nas despesas de casa. E aí eu comecei, na empresa que eu estava vendendo, eu comecei a levar bombom. Muito timidamente, eu tinha muita vergonha de oferecer, porque eu ficava pensando, o que as pessoas vão pensar? Ah, tá vendendo bombom, não sei o quê. Só que hoje, eu entendo que não era vergonha, era orgulho. E eu também entendo que toda forma honesta de ganho de dinheiro é válida. Não importa o ramo que a gente busque, é válido, é honesto. E aí depois eu comecei a implementar outras coisas, salgadinho de pacote, bolacha, e depois eu comecei a levar lanche, e tava dando muito certo na empresa que eu trabalhava. Inclusive, na época, a minha igreja estava passando por reforma, e a nossa pastora fazia lanches, eu levava para agregar lá também nos que eu fazia, e levava para vender lá e vendia tudo. Então eu comecei a gerar uma renda extra para mim, e também consegui contribuir na reforma da igreja, dessa forma. Então, eu fui levando. Só que eu fui sentindo a necessidade de agregar outras coisas que não me tomassem muito tempo. Porque lanche tava dando retorno, porém era um pouco trabalhoso. E aí eu comecei a vender batom, comecei a vender Rinodê. Um primo meu começou a fornecer pra mim, eu comecei a levar Rinodê, comecei a vender. Depois eu comecei a pegar uma revista da Boticário de uma irmã da igreja, a Neide. E eu comecei a vender pras meninas lá do trabalho. Elas faziam o pedido, eu levava pra Neide. Eu era só a ponte. Só que com o tempo a Neide, ela sentiu no coração de me indicar como uma revendedora. Ela me indicou, foi quando eu comecei a revender produtos da Boticário. E o que eu fazia? O lucro que eu pegava dos lanches, eu já investia nos produtos da Boticário. E assim eu fui fazendo, eu comecei a vender sapato, tênis, bolsa. Eu sempre falava que tudo que eu puder vender, que seja honesto, eu vou colocar pra vender. Eu só não vendo drogas, mas o que eu puder agregar na minha renda, eu vou fazer. E assim eu fui fazendo. Vez ou outra eu colocava algo diferente. E aí, em meados da pandemia, eu acho que foi em 2020, eu vou fazer um cadastro na Natura. Eu fiz um cadastro na Natura, eu lembro que minha primeira compra foi R$ 217. E assim eu fui fazendo. E eu lembro também que em maio de 2020, que foi na pandemia, eu fiz poucos pedidos da Natura, da Boticário, justamente com medo de ficar com produtos e não vender, por conta do que nós estávamos passando. Mas eu me enganei, eu lembro que nesse período, eu sempre pedia coisas que era pedido mesmo, encomenda. Mas nesse período eu comecei a comprar coisas pra ficar à pronta entrega, porque vez ou outra aparecia alguém querendo algo à pronta entrega. E aí eu comprei, eu lembro exatamente, foram 22 kits, tanto Natura quanto Boticário. E pra mim, que sempre vendia só encomenda, pra mim foi assim, muito. 22 kits eram muita coisa. E eu vendi tudo, mas não foi pra mãe, presente de Dia das Mães, foi aleatório, as pessoas começaram a comprar mesmo, e eu fiquei tão feliz, aí eu até falei assim, que eu fui uma mulher de pouca fé, porque eu não pedi mais porque eu tive medo. E assim eu fui fazendo, eu já comecei a comprar coisas além dos pedidos, das encomendas, coisas pra ficar pronta entrega, e eu fui fazendo, eu fui crescendo, eu fui começando a crescer bem lentamente. Chegou um período que eu já tinha bastante coisas no meu estoque, né, que eu falava assim, no meu estoque. E eu comecei a chamei duas pessoas para trabalhar comigo, né? Eu fornecia o produto para elas e elas só me passavam o valor que o produto tinha saído para mim e o lucro era totalmente delas. E assim, eu tava muito feliz, ficava conquistando, mas assim, começaram a acontecer muitas coisas, eu tive que me refazer, me reinventar e eu caí assim. Aquilo que eu conquistei, eu retrocedi. E foi um tempo muito difícil, porque eu comecei a perder o que eu já tinha conquistado. Mas foi por coisas pessoais mesmo que acontecem na nossa vida e que nós precisamos nos reinventar, respirar fundo e nos reerguer. O que nós não podemos é desistir. Foi o que eu fiz. Eu não desisti. Por mais que vieram muitas frustrações, decepções, vieram desânimos, eu não desisti. Eu continuei acreditando, porque eu sempre falo que o dono dos meus negócios é Deus, eu só administro e tudo que eu vou fazer eu coloco diante dele. Eu não desisti, eu continuei pensando, eu falo com meu esposo e para as pessoas que estão perto de mim, que eu tenho o desejo, né, de ter a minha loja. E nessa reflexão que eu fiz desses 10 anos, eu poderia ter crescido, já poderia ter avançado, mas eu acredito mesmo que eu não depositei as minhas energias de forma necessária nesse negócio. E por mais que eu tenha profetizado na minha vida, que eu sempre falo que eu sou uma empreendedora, eu não vesti a camisa de empreendedora, eu não depositei as minhas energias verdadeiramente nisso, eu não foquei, eu desfoquei. E assim, esses dias eu tenho feito essas reflexões e cheguei à conclusão de que já são 10 anos, em 10 anos eu já poderia ter crescido, mas eu não cresci. E eu vou ficar chorando? Não. Eu posso crescer em um ano o que eu não cresci em 10, se eu colocar tudo no seu lugar. E esses dias, assim, eu tenho pensado muito, eu não tô conseguindo nem dormir pensando, depositando mesmo as minhas energias
E eu já tinha feito um orçamento com meu sogro de fazer umas prateleiras com pallets para começar expondo os meus produtos. Como eu sempre falo que eu tenho a minha lojinha online. E no início era num quarto que nós temos aqui em casa, são 2 quartos, e um era o meu ateliê. Só que eu precisei ceder ele pro meu filho que veio morar comigo um tempo. E aí, esses dias eu tenho me sentido muito inquieta em relação a isso, porque eu desfoco muito, eu foco muito em outras coisas, como quando eu estou em casa, eu quero estar ajeitando minha casa, eu quero estar fazendo outras coisas, mas eu tenho que aprender a administrar tudo isso. E aí, eu senti a necessidade de focar muito mais no meu negócio e botar em prática aquilo que já está no papel, que já está no pensamento há muito tempo. E aí eu chamei meu sogro, perguntei o que precisaria para ele fazer uma prateleira, que é essa aqui. Eu já tinha um material em casa, a gente precisou comprar só alguma coisa ou outra. E ele veio, montou a prateleira, que eu amei, achei que ficou muito legal. E ajeitou uma mesa que eu já tenho aqui, por enquanto, porque é a mesa que eu quero que ele faça. Porque todas as coisas que ele vai ter aqui, nesse meu espaço, vai ser ele que vai fazer. E aí, eu já estou muito feliz, eu estou confiando muito que agora vai. Agora vai desatar tudo que eu não tinha desatado nesses 10 anos, porque eu entendi que eu tenho que canalizar minha energia para isso. E é isso que eu tô fazendo, tô organizando, tô profetizando a minha vida, que a minha lojinha vai dar certo. Inclusive, o meu filho sempre tem pensado, mãe, a senhora tem que montar a sua loja, a senhora tem que montar a sua loja. E esses dias ele tava me questionando sobre isso. Eu falei, mas eu não tenho como montar uma loja se eu não tenho produtos. Então, eu tô ajeitando a sala, vai ser a minha loja, vai ser o meu espaço, o meu ateliê, e eu vou começar a comprar produtos para ficar aí. Vai chegar o tempo que Deus vai dizer, é agora. Quando Deus falar, é agora, aí sim, eu vou abrir a minha loja, eu creio que vai dar certo. O meu esposo já sabe, ele sempre fala também, eu vou ganhar dinheiro e eu vou te ajudar a você montar a sua loja. Mas eu senti que é agora, que eu tenho que fazer isso, eu tenho que canalizar tudo isso. Mas eu também lembrei de algo que tá na minha veia, esse espírito. Porque a minha mãe e meu pai, eles vendiam quando nós éramos crianças, eles na fábrica que eles trabalhavam, eles já levavam as coisas para vender. Então, já tá na minha veia isso, na veia da família. E eles são os meus grandes incentivadores. Os meus pais, os meus sogros, as minhas irmãs, os meus filhos e principalmente o meu esposo. E por mais que assim, muitas vezes a gente olhe para o lado, olhe para o outro e parece que ninguém está dando muito crédito. Sou eu que tenho que acreditar. Sou eu que tenho que acreditar que vai dar certo. E eu creio muito, em nome de Jesus, que agora vai.